Vamos então seguir com a leitura da Gênese em sua edição original, impressa ainda por Kardec. A Gênese, o milagre e as predições, segundo o Espiritismo. Item 17. Os homens, sendo os espíritos encarnados, têm em parte as atribuições da vida espiritual, porque vivem nessa vida igualmente como na vida corpórea, inicialmente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Encarnado, o espírito conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e este, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve como uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Por sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais do mesmo modo que os desencarnados. Transmite-se o espírito a espírito pela mesma via e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. O perispírito dos encarnados, sendo de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja embebe-se de um líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto mais este se misture com eles, por sua expansão e irradiação. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem de boa natureza, o corpo ressente-se com uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa, maligna. Se forem permanentemente enérgicas, elas podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde predominam os maus espíritos estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Item 19. Ocorre da mesma maneira nas reuniões dos encarnados. Uma reunião é um ambiente onde irradiam pensamentos diversos. O pensamento atua sobre os fluidos, como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem os pensamentos, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, portanto, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se misturar, como no ar há ondas e raios sonoros. Há uma reunião, é como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada integrante emita sua nota. Disso resulta uma multiplicidade de correntes e eflúvios fluídicos, onde cada recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como um coro de música, todos recebem a impressão sonora pelo sentido da audição. Entretanto, do mesmo modo que existem emissões sonoras harmônicas e dissonantes, há também pensamentos harmônicos e discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão será agradável. Se for dissonante, ela é penosa. Ora, por isso, não é necessário que o pensamento seja formado de palavras, porque as irradiações fluídicas sempre existem, quer sejam expressas, quer não. Mas basta que alguns pensamentos maus se misturem aí para produzir o efeito de uma corrente de ar gelado em um meio tépido. Essa é a causa do sentimento de satisfação que experimentas em uma reunião simpática, animada de bons e benevolentes pensamentos. Nela reina uma espécie de atmosfera moral saudável, onde se respira à vontade. Dela saímos reconfortados por estarmos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Assim explicam-se também a ansiedade e o mal-estar indefinível que sentimos em um meio antipático, onde pensamentos maledicentes provocam como se fossem correntes de ar repugnante. O pensamento produz, portanto, por uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato que só o Espiritismo poderia tornar compreensível. O ser humano sente isso instintivamente, já que procura as reuniões homogêneas, simpáticas, onde ele sabe que pode absorver boas forças morais. Pode-se dizer que aí ele recupera as perdas fluídicas que sofre cada dia, pelas irradiações do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real
de fluidos espirituais e, por conseguinte, dos materiais, de tal modo que o ser humano tem necessidade de se reconfortar pelos eflúvios que recebe de fora. Quando se diz que um médico cura seu enfermo com boas palavras, essa é uma verdade absoluta, porque o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. É possível, sem dúvida, evitar que os seres humanos, que se saiba mal intencionados, mas como sair da influência dos maus espíritos, que surgem à nossa volta e se insinuam por toda parte sem serem vistos? O meio é muito simples, já que depende da vontade do próprio ser humano, que traz em si mesmo a necessária prevenção. Os fluidos unem-se em razão da semelhança de sua natureza. Os antagônicos se repelem. Existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz então quando o ar é viciado? Saneia-se, purifica-o, destruindo o centro das pestilências, combatendo os eflúvios insalubres por correntes de ar mais fortes de ar puro. A invasão dos maus fluidos é preciso opor-lhe bons fluidos, e como cada qual tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, traz o remédio consigo mesmo. Basta depurar essa fonte e dar-lhe qualidades tais que sejam uma resistência para as más influências, em lugar de ser uma força atrativa. O perispírito é assim uma couraça, à qual é preciso dar a melhor têmpera possível. Como as qualidades do perispírito são proporcionais a toda a alma, torna-se necessário trabalhar em sua própria melhoria, porque as imperfeições da alma é que atraem os maus espíritos. As moscas vão onde os focos de deteriorização as atraiam. Destruindo esses focos, as moscas desaparecerão. Do mesmo modo, os maus espíritos vão onde o mal os atraia. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, não têm motivo para temer a influência dos maus. Meus amigos, é importante, eu vou fazer aqui um parênteses a respeito disso. Há pessoas que dizem assim, ai, aquele ambiente é negativo, eu fui lá, fiquei passando mal. Isso não pode acontecer. Se você entra num lugar e as pessoas estão, por exemplo, falando mal umas das outras, e você entra nessa vibração também falando mal dos outros, você vai se assimilar com eles e vai receber essas más influências espirituais. Mas se você ou sai de lá ou começa a defender as pessoas que estão mal faladas, você vai reverter esse processo, certo? Basta a gente não ser igual para que tudo seja modificado. Vamos continuar. Explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. Item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal, a vida física, e a espiritual. Por seu intermédio, o espírito encarnado está em contínuo relacionamento com os espíritos e acontecem fenômenos especiais, cuja causa básica não está na matéria tangível e, por essa razão, parecem ser sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve buscar a causa da dupla visão ou da visão espiritual, também chamada de visão psíquica, com a qual várias pessoas são dotadas, frequentemente sem saber, assim como a vista sonambúlica. Nota de rodapé de número 163. A dupla vista é um fenômeno que pode ser natural, é a clarividência, a intuição, ou provocada pela ação de um magnetizador ao colocar o indivíduo em estado sonambúlico, podendo surgir então a capacidade de ver por meio de corpos opacos, à distância, também ver fatos passados ou prever fatos futuros. Ao criar a ciência do magnetismo animal, Mesmer explicou o fenômeno por um sexto sentido, por meio do qual seria possível perceber as vibrações sutis do fluido cósmico universal, acima da luz, pelo sistema nervoso. O Espiritismo esclarece a questão, qualificando a capacidade como proveniente das percepções por meio de perispírito do encarnado. Nota do editor. Continuando. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, e por seu intermédio é que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapam aos sentidos carnais,
pelos órgãos do corpo, a visão, a audição. As diversas sensações são localizadas e restritas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados. O espírito vê, entende, sente por todo o seu ser, que está na esfera da irradiação do seu fluido perispiritual. Por isso que pode fechar os olhos, tampar o ouvido, ele continua vendo e escutando. Esses fenômenos são, entre os seres humanos, a manifestação da vida espiritual. É a alma que atua fora do organismo. Na dupla visão, ou percepção pelo sentido espiritual, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que frequentemente, por hábito, os dirija para o ponto sobre o qual se volta a atenção. Ele vê pelos olhos da alma, e a prova está no fato de ver muito bem de olhos fechados, além do alcance do raio visual. Nota de rodapé de número 164. Fatos de dupla visão e de lucidez sonambúlica revelados na Revista Espírita de janeiro de 1858. Não vou dizer a página, porque isso é na edição francesa. Está também em novembro de 1858, em julho de 1861, em novembro de 1865. Tudo isso são notas do Kardec. Recomendo fortemente a leitura da Revista Espírita. Ela traz artigos fabulosos. Estamos aqui no item 23. Ainda que durante a vida espiritual o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não se torna totalmente escravo, a ponto de não poder estender sua corrente e se transportar ao longe sobre a terra, seja qualquer ponto do espaço. O espírito lamenta estar preso ao seu corpo, porque sua situação normal é a liberdade, ao passo que a vida corporal é a do servo preso à terra. Estudem, meus amigos, a emancipação da alma, a sonho lúcido, projeção espiritual. Vocês vão entender tudo isso. Nós não estamos presos. Podemos ir onde queremos, quando aprendemos, né? Continuando. O espírito fica, pois, feliz em deixar o corpo, como o pássaro deixa sua gaiola. Ele usa todas as ocasiões para se libertar e aproveita, para isso, de todos os instantes em que a sua presença não seja necessária à vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma, que eu falei agora há pouco. Ocorre sempre no sono. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estejam inativos, o espírito se liberta. Isso pode ser visto no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8. Esses momentos, o espírito vive a vida espiritual, a passo que o corpo vive apenas a vida vegetativa. Está parcialmente no estado em que ficará após a morte. Percorre o espaço, diverte-se com os amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. O laço fluídico, temos aqui a nota 168, ou melhor, 165, que eu vou ler, depois eu repito o parágrafo. Nota 165. Segundo um médium vidente, narra Allan Kardec, quando o espírito de uma pessoa viva se apresentava a ele, notava um rastro luminoso partindo do peito, atravessar o espaço sem ser interrompido pelos obstáculos materiais, indo chegar ao corpo, espécie de cordão umbilical, que se une às duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Ele jamais notou quando a vida corpórea não existe. É esse sinal que reconhece se o espírito é de uma pessoa viva ou morta. Isso está na Revista Espírita de 1859. Aqui ele não diz um mês. E, meus amigos, isso já é comum. A pessoa pensa que está sonhando. Nem sempre é sonho. Às vezes é um desprendimento do perispírito que vai passear pelo espaço enquanto o corpo descansa. Há muito, muito material sobre isso escrito por toda parte. Procurem e vocês vão descobrir. Repetindo, o laço fluídico que o retém ao corpo só é definitivamente rompido com a morte. A separação completa só tem lugar pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito retorna, seja qual for a distância em que esteja, desde que sua presença se torne necessária. E retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva as suas peregrinações numa lembrança, uma imagem mais ou menos precisa do que constitui um sonho,
Seja como for, guarda em si as intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos. Justifica o provérbio: a noite traz bons conselhos, é boa conselheira. Assim também ficam explicados certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético. E temos aqui duas notas, hein? Da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., que mais nada são que manifestações da vida espiritual. Na frente nós vamos ler as duas notas, a 166 e 167. 166. Explicando o sonambulismo magnético pela emancipação da alma, o sonâmbulo pensa e fala por sua mente espiritual, e o corpo expressa esse pensamento, e o magnetizador e demais presentes podem ouvi-lo. Como não está fazendo uso consciente de seu cérebro físico, nada se lembra ao acordar. O Espiritismo explica a completa ciência do magnetismo animal pelos ensinamentos dos espíritos. Nota 167. Exemplos de letargia e catalepsia estão na Revista Espírita. Senhor Schwarzenhaus, me perdoem o meu mau alemão, que está em setembro de 1858. A Jovem Cataléptica de Schwab, janeiro de 1876. São notas de Kardec. Continuando. Assim também ficam explicados certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia e do êxtase, que nada mais são do que manifestações da vida espiritual. A visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, e a percepção das coisas não ocorre através da luz comum. A luz material é feita para o mundo material, e para o mundo espiritual existe uma luz especial, cuja natureza é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das prioridades do fluido etéreo, destinado às percepções visuais da alma. Há, então, a luz material e a luz espiritual. A primeira tem seu foco circunscrito aos corpos luminosos, a segunda tem seu ambiente em todo lugar, sendo esta a razão pela qual não existem obstáculos à visão espiritual. Ela não se limita pela distância nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é clareado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Eu faço um parênteses aqui, meus amigos. Aí muita gente pergunta, por que eu não lembro das coisas que eu faço durante a noite, quando o meu perispírito está livre? Porque se a gente lembrasse, nós teríamos duas vidas. Uma durante a noite, ou durante o sono, e outra durante o dia. Nós não damos conta de uma vida. Nós não damos conta da nossa vida diária. Já pensou duas vidas? Então é preciso que se esqueça, o cérebro é uma barreira para essa lembrança. Quando a gente lembra, são fragmentos ou os fatos estão deturpados. O cérebro faz uma confusão do que aconteceu durante a noite e a gente interpreta como sonhos absurdos. Vamos continuar. Item 25. A alma envolta pelo seu perispírito tem em si mesma um princípio luminoso. Penetrando a matéria em virtude de sua essência etérea, não existem corpos opacos para sua visão. Entretanto, a visão espiritual não tem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Só os espíritos puros é que possuem toda a sua pujança. Entre os inferiores, ela é debilitada pela imperfeição relativa do perispírito, que se interpõe como uma espécie de neblina. Ela se manifesta em diferentes níveis entre os espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda visão, seja no sonambulismo natural, seja no magnético, seja no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, a lucidez pode ser maior ou menor. É com o auxílio dela que certas pessoas veem o interior do organismo, descrevem a causa das doenças. Eu vou fazer outra interferência aqui. Existe esse tipo de mediunidade. A pessoa olha a outra e ela vê os seus órgãos internos. O doutor Frutuoso nos conta sobre uma médica que ela, quando opera, ela vê até mesmo as células. Ela tem essa competência. Na cidade de Palmelo, existe esse tipo de médium, que vê que tipo de doença a pessoa tem para fazer um tratamento espiritual. É tudo muito interessante. Tudo muito ainda por se aprender. Continuando, item 26.
A visão espiritual permite percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, ocorrem em condições distintas da visão corpórea. Por essa razão, não se pode esperar efeitos idênticos nem a experimentar pelos mesmos processos. Ocorrendo fora do organismo, ela tem uma mobilidade que frustra todas as previsões. É preciso estudá-la em seus efeitos e causas, e não por comparação com a visão comum, a qual não está destinada a suprir, salvo em casos excepcionais, que não se pode tomar como regra. A visão espiritual é necessariamente incompleta, imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. Tendo sede na própria alma, o estado desta deve influir sobre as percepções. Conforme o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de ocorrências que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença, os remédios convenientes. 2. A percepção de coisas igualmente reais no mundo espiritual, como a visão dos espíritos. 3. Imagens fantásticas, criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Veja acima o item 14. Essas criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as cria. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas com certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas caldeiras, suas torturas, seus demônios, de modo que elas mesmas imaginam, e por vezes toda uma epopeia, os pagãos vendo o Olimpo, o Tártaro, como os cristãos vendo o inferno e o paraíso. Se ao despertar, ao sair do êxtase, essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, consideram-nas como realidade e confirmação de sua crença, embora sejam apenas um produto próprio dos seus pensamentos. Nota de rodapé número 168. É assim que se pode explicar as visões da irmã Elmish, que, se reportando ao tempo da paixão de Cristo, disse que viu coisas materiais que nunca existiam, senão nos livros que lera. Aquela senhora, Campanile, na Revista Espírita de agosto de 1866, em uma daquelas de Swedenborg, nota de Allan Kardec. É muito interessante. Continuando, é preciso fazer uma distinção muito rigorosa das visões estáticas estáticas aqui de êxtase, antes de aceitá-las. Nesse sentido, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Os sonhos, propriamente ditos, apresentam as três naturezas de visões descritas anteriormente. As duas primeiras pertencem aos sonhos de previsão, pressentimentos e advertências. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, pode-se encontrar as causas de certas imagens fantásticas que nada têm de real em relação à vida material, mas que têm para o espírito uma realidade tal que o corpo sofre o impacto, como se tem visto cabelos embranquecerem sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas por crenças exaltadas, lembranças, gostos, desejos, paixões, medo, remorsos, preocupações habituais, necessidades do corpo, mal-estar relativo às funções do organismo. Enfim, por outros espíritos, com um objetivo benévolo ou malévolo, conforme a sua natureza. Nota de rodapé de número 169. Na Revista Espírita de junho de 1866, setembro também no mesmo ano, e no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8º, número 400, a questão número 400. Isso a nota é do Kardec. Item 29. A matéria inerte é sensível. O fluido perispiritual também é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo se repercutem no espírito como um choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, do qual os nervos parecem ter fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, não conhecendo as relações deste com os princípios espiritual, não puderam explicar todos os efeitos. Interrupções ocorrem nessa transmissão
pela separação de um membro ou do cessamento de um nervo, mas também parcialmente, de uma maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande superexcitação ou de preocupação do espírito. Nesse estado, ele não se concentra mais ao corpo e em sua febril atividade. Atrai, por assim dizer, para si mesmo o fluido perispiritual que, um tanto afastado do corpo, nele produz uma insensibilidade momentânea. É assim que, no ardor do combate, o militar pode não perceber que está ferido, que alguém cuja atenção esteja concentrada sobre um trabalho não percebe o barulho que se faça ao seu redor. É um efeito análogo, porém mais acentuado, que ocorre em certos sonâmbulos, na letargia, na catalepsia. É também assim que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires. Isso está na Revista Espírita de janeiro de 1868. E também naqueles iogues. Ele simplesmente tira o perispírito do corpo e não sente nada. Continuando. A paralisia não tem em absoluto a mesma causa. Nela, o efeito é totalmente orgânico. São os próprios nervos, os filamentos condutores, que não estão mais aptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que foram avariadas. Recomendo também que vocês vejam o canal no YouTube, afinal, que somos nós. Ali mostra muitos casos de experiências de quase morte, em que uma pessoa que foi acidentada, um exemplo, que teve todo o seu corpo machucado, o perispírito sai, ele não sente dor, mas quando ele volta, ele sente todas as dores. Então, a dor é um fenômeno do corpo e não do espírito. Continuando no item 30. Em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo e o perispírito só adere nele em alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte. É uma verdade absoluta dizer que a vida esteja apenas por um fio. Esse estado pode durar um longo tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição sem que a vida esteja definitivamente extinta, enquanto o derradeiro fio não estiver rompido. O espírito pode, seja por uma ação enérgica da própria vontade, seja por influxo fluídico, estranho, igualmente possante, ser chamado ao corpo. Assim explicam-se certos prolongamentos da vida contra todas as probabilidades e certas pretensas ressurreições. É a planta que resiste por vezes com a só fibra da raiz, mas quando as últimas moléculas do corpo fluídico se desligam do corpo carnal ou quando este último fica em estado de degradação irreparável, todo o retorno à vida torna-se impossível. A gente lembra aqui o caso de Lázaro, que já estava no túmulo, mas o fluido vital estava lá, o cordão de prata estava lá e ele pôde sair do túmulo pela ordem. Jesus deu a ordem para que ele saísse, como está escrito aqui, seja por um influxo fluídico estranho e igualmente possante. Foi o chamado de Jesus a Lázaro. Nota 170. Veja exemplos na Revista Espírita do Dr. Cardon, agosto de 1863. A Mulher Corsa, março de 1866. Essa revista de 1866 tem muita coisa, hein? Recomendo. Ela tem na internet à vontade para quem quiser buscar. Continuando, item 31. O fluido universal é, como se viu, o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por outra sadia. Vamos ver aqui a nota 171. Considera-se neste raciocínio a existência de moléculas orgânicas próprias dos seres vivos, teoria aceita amplamente pela medicina quando da escrita desta obra. O doutor Carlos Alban, em 1860, explica como esse elemento pode adoecer. As moléculas orgânicas, por completas que sejam, estão sujeitas a perturbações, resultando de decomposições em produtos diversos.
Mas a força vital que influi nas transformações orgânicas, como também o calor, a eletricidade, modifica a atração química, suspende e impede essas manifestações anormais. Isso está no livro Química Patológica, A Espanha Médica de Madrid, 1860. Já está lá isso. Continuando. A substituição de uma molécula doente por outra sadia, como a gente tinha dito. Continuando, o poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada. E ela depende também da energia e da vontade que provocam uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração. E depende das intenções aquele que quer curar, seja um ser humano, quer seja um espírito. Os fluidos emanados de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Isso aqui, meus amigos, é o processo do passe, né? Você toma um passe, você está repondo as suas energias do seu corpo. Continuando, item 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variáveis conforme as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e requer tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Outra é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes com a simples imposição das mãos, ou mesmo só por um ato de vontade. Entre esses dois polos extremos dessa faculdade, há diferenças ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico, cujo efeito está subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Primeiro, pelo fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. É assim que Jesus curava, pela imposição das mãos. É assim que todos nós podemos ajudar outras pessoas adoentadas e até mesmo nós mesmos. Claro que nós não temos a força magnética de Jesus, mas ele disse que nós somos deuses, então nós podemos começar a exercitar esse poder de cura. Segundo item. Pode ser pelo fluido dos espíritos, agindo sobre um encarnado, diretamente e sem intermediário, para curar ou acalmar um sofrimento, para provocar o sono sonambúlico espontâneo ou para exercer qualquer tipo de influência física ou moral. Temos aqui uma nota 173. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional do espírito, e temos a nota 174. Aqui as duas notas. Pode ver esse exemplo na Revista Espírita de fevereiro de 1863, abril de 1865, setembro de 1865. Essa nota é de Kardec. Em mensagem de 1864, diz a nota de rodapé de número 174. A Revista Espírita, Mesmer, criador da ciência do magnetismo animal, em espírito, considera fundamental a união do magnetismo humano ao concurso de bons espíritos e à prece. Em geral, aquele que magnetiza não pensa senão em desdobrar sua força fluídica, ao passo que nossos médiuns curadores começam por elevar sua alma a Deus. Deus, em sua solicitude, lhes envia poderosos recursos que não pode obter o primeiro, envia os bons espíritos. Também é por isso que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão poderoso e produz essas curas qualificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium, ao passo que o magnetizador comum se esgota, frequentemente em vão, em fazer passes. O médium curador infiltra um fluido regenerador pela única imposição das mãos. Depois do espiritismo, não faz sentido valer-se do magnetismo humano sem auxílio indispensável do magnetismo espiritual e da prece, ampliando a sua eficácia. Então, meus amigos, quando qualquer um de nós deseja a cura de alguém e pretende doar o seu magnetismo, que faça através da espiritualidade superior.
que se faça uma prece e solicite aos bons espíritos ajuda nesse momento. E você receberá esse fluido espiritual dos planos mais altos, certo? Através de você, mas não só o seu. Continuando. Terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor. É o magnetismo misto que eu acabei de explicar para vocês. Semi-espiritual ou humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. O concurso dos espíritos em semelhante faculdade. Item 34. A facultar de curar pela ação fluídica é muito comum poder se desenvolver pelo exercício. Item 170, nota 175. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais raro. O seu ponto de excelência pode ser considerado como excepcional. Todavia, viu-se em diversas épocas, entre quase todos os povos, indivíduos que possuíam um grau excepcional. Nesses últimos tempos, tem-se visto vários exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada, sabendo-se que dessa classe de curas tem por base o princípio natural e que pode realizá-las não é um privilégio, elas não fogem do natural e nada tem de milagroso senão a aparência. Vamos ler agora aqui a nota 175 e 176. Durante o século XIX, a cura pelo magnetismo animal está difundida, sendo praticada em consultórios de magnetizadores. Hoje é o reiki. O que é o reiki? É isso aí. É a prática da cura magnetizada. Mudou o nome apenas. Além dos médicos homeopatas, orientados por Hahnemann, a partir da 6ª edição do seu Organon da Arte de Curar, havendo escolas, manuais, associações e até mesmo os hospitais mesméricos. Nota 176. Exemplos de curas instantâneas reportadas na Revista Espírita. O Príncipe de Hohenlohe, de dezembro de 1866. Outubro e novembro de 1867. Simonette, agosto de 1867. Cade Hassan, outubro de 1867. O Pároco de Gassner, novembro de 1867. Nota de Kardec. Então, meus amigos, esse magnetismo animal nada mais é do que o reiki. O reiki é isso, só mudou de nome, não é verdade? E o passe, na casa espírita é passe. O reiki é cobrado e o passe não é cobrado. Item 35. O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, e por um ato de sua vontade, submetê-lo a uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que, no mesmo modo como outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Isso não é mais extraordinário que o vapor invisível quando está muito rarefeito e visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido espiritual, o fluido perispiritual, a aparição é por vezes vaga e vaporosa, outras ocasiões é mais nitidamente definida. Outras vezes tem todas as aparências de matéria tangível. Pode chegar à tangibilidade real, a ponto de que seja possível haver engano quanto à natureza do ser que tenha-se diante de si. As aparições vaporosas são frequentes e muitas vezes é com esse aspecto que alguns indivíduos se apresentam após a morte para as pessoas por quem sentem afeição. As aparições tangíveis são mais raras, embora delas haja numerosos exemplos perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja ser reconhecido, fará ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tenha tido em vida. E eu vou dar um exemplo aqui de Eurípides Barçanufo, encarnado. Vocês podem procurar que vocês vão ver o que eu vou relatar aqui. Eurípides, dando aula na escola que ele produziu, ele se deitava a cabeça, as crianças já sabiam, e ele se projetava a um lugar distante, se materializava tangível e atendia o paciente. Muitas vezes um parto. Ele fazia esse parto e voltava para a escola. O seu espírito voltava para o seu corpo e ele
se recobrava. Tem um caso desses famoso, em que ele avisou as crianças que faria isso, e quando ele voltou ao seu próprio corpo, ele disse às crianças: o senhor fulano de tal vai chegar aqui para me chamar para ir lá fazer o parto, mas eu já fiz o parto, é um menino. E realmente o senhor chegou e, não acreditando nele, obrigou que Barçanufo fosse até o sítio onde ele vivia para fazer o parto da esposa. Quando ele chega lá, a esposa diz: mas o senhor já esteve aqui, já fez meu parto, por que o senhor voltou? Então, isso está documentado, não é invenção, não é loucura, não é nada disso. Precisamos estudar, estudar e estudar. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na nossa próxima leitura. Abraços!